Muito bem, pessoal, professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver um exercício aqui sobre força de atrito. Vamos lá? Vamos ver como é que a gente resolve um problema desse, vamos ver como é que a gente faz uma abordagem de um problema quando tem o atrito envolvido? Então, vamos lá, acompanhem comigo aqui no quadro. Então, pessoal, a gente tem aqui, eu não estou com o enunciado escrito aqui, mas eu vou falar para vocês essas informações, tá? As informações que estão aqui, geralmente elas aparecem no enunciado do problema, tá? Não se preocupem. Aqui eu coloquei o que é essencial. Seguinte, a gente tem um bloco apoiado sobre uma superfície aqui. Nesse caso tem atrito, tá bom? Esse bloco ele tem massa de 2 kg, tá? Aqui. Sobre ele atua uma força F. E a gente sabe que o coeficiente de atrito estático, ou seja, o atrito entre a superfície inferior aqui do bloco e essa superfície onde ele está apoiado, vale 0,28. E o coeficiente de atrito cinético vale 0,25, tá? Então a gente tem esse bloco, uma força F atua sobre ele, ele tem massa de 2 kg, os coeficientes de atrito estático vale 0,28 e cinético 0,25. Então, nessas condições aí, a gente vai determinar o seguinte, o que a gente quer saber? Quanto que vale a força de atrito, tanto estático quanto cinético, quando essa força F assumir estes valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Entenderam a pergunta? Quanto vale a força de atrito, né? As forças de atrito estático e cinético quando essa força F aqui tiver esses valores, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que a força de atrito estática, a força de atrito estática aqui, ela tem um valor máximo, tá? Ou seja, essa força de atrito tem um valor até o qual o objeto não se move, independente da força que atue sobre ele, até esse valor máximo. A partir desse valor, o objeto começa a se mover, tá? Então, vamos calcular agora qual é esse valor máximo da força de atrito estático. Vamos fazer esse cálculo. Então tá aqui, pessoal. A força de atrito estática, esse aqui é o atrito estático, é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, beleza? Então, olha só, quanto que vale esse coeficiente de atrito estático? Vale isso aqui, 0,28. Então, vamos pegar esse valor e vamos trazer para cá, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 0,28 vezes o quê? Vezes a normal. Olha só, esse objeto aqui ele está apoiado sobre uma superfície plana. Então, a força normal que atua sobre ele é igual ao peso do objeto, tá? Então, como se calcula o peso? Lembra como se calcula o peso de um objeto? P é igual a m vezes g, onde m é a massa do objeto e g é o valor da aceleração da gravidade. Bom, vamos considerar que nesse nosso problema aqui a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor utilizado aí na maioria dos problemas, das questões que vocês vão ter que resolver, tá bom? Então, o peso desse objeto aqui vai ser 2 vezes 10, m vezes g, que vai dar 20 newtons, beleza? Então aqui, ó, a força normal é igual a 20 newtons. Então tá aqui, 0,28 vezes 20. Este daqui é o coeficiente de atrito estático e este daqui é a força normal, que é igual ao peso do objeto. Então, para a gente saber o valor da força de atrito estático máximo valor que a força de atrito estático pode assumir, basta a gente multiplicar esses dois termos aqui e a gente vai obter a resposta. Muito bem, então acabamos de descobrir que a força de atrito estático máximo ela vale 5,6 newtons. Então, todas as forças de atrito estático que a gente pode ter aqui nessa situação, elas têm um valor que vão até 5,6 newtons, tá? Não pode passar disso. A partir desse valor aqui, então, o objeto vai entrar em movimento. Beleza? Viu como é que a gente calculou? A força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito vezes a normal. Essa normal aqui é igual ao peso. Muito bem, pessoal. Agora a gente já sabe o valor da força de atrito estático máximo, 5,6. E aí a gente já consegue preencher alguns valores aqui.
Então, olha só, o que a gente pode dizer em relação ao movimento do objeto quando a força F valer 1 newton? Ou seja, aqui, ó, essa força F está puxando o objeto com o valor de 1 newton. Olha só, a força de atrito estático máxima é 5,6 newtons, tá? Então, se F é, aqui, ó, é menor do que esse valor aqui, então esse objeto ele não vai entrar em movimento, tá? Esse objeto, se você puxa com a força de 1 newton aqui, o objeto não entra em movimento. E quanto que vale, nesse caso, quando aqui, ó, F for 1 newton, quanto é que vai valer a força de atrito estática? Ora, se o objeto não entra em movimento, é porque você tem a força F para um lado e a força de atrito para o outro. E elas estão se equilibrando. Se vale 1 newton para o lado, vale 1 newton para o outro. Portanto, a gente pode colocar aqui que a força de atrito estática também vai valer 1 newton, tá? Agora, e se a força F valer 2 newtons? A mesma coisa. A gente tem um valor máximo da força de atrito aqui igual a 5,6. 2 é menor do que 5,6, então o objeto ainda não se move. Ele não se move por quê? Porque a força resultante está dando 0. Ou seja, se você puxa com 2 newtons para cá, a força de atrito estática é 2 newtons para lá. Então aqui a força de atrito vai ser... A força de atrito estático vai ser 2 newtons também. Perceberam, pessoal? Enquanto aquela força F for menor ou igual a 5,6 newtons, o objeto não se move, ele vai ficar parado, tá? Então, a força de atrito estática, ela te mostra o limite a partir do qual o objeto vai se mover. Abaixo dele não se move. Então, aqui, ó, quando a força valer 3 newtons, a força de atrito estático vai valer 3 newtons. Quando for 4, vai valer 4 newtons. Olha, quando for 5, vai valer 5 newtons, tá? E agora, quando for 6 newtons? Então aqui, ó, quando essa força F aqui valer 6 newtons, então ela já está maior do que a força de atrito estático. Vai haver movimento, né? Vai haver movimento aqui. Nesse caso aqui, quanto é que vai valer a força de atrito estático? Na verdade, a gente não vai ter força de atrito estático para esse caso. Então, nesse caso, a gente não tem atrito estático. Aqui, ó, quando a força chega a 6 newtons, a gente não vai ter o atrito estático. A gente vai ter qual atrito? O atrito cinético, tá? Então, vamos calcular o valor do atrito cinético agora. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Vamos lá, vamos fazer o cálculo então. Aqui, ó. A força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Quanto é que vale o coeficiente de atrito cinético? Vale 0,25. Então, eu boto 0,25 aqui. Essa força normal já sabemos que é igual ao peso do objeto, né? Ele está apoiado sobre uma superfície plana, então a normal é igual ao peso dele. Que no caso a gente já viu que o peso dele vale 20 newtons. Vai valer 20 newtons. Então, para a gente determinar agora o valor da força de atrito cinético, ou seja, o objeto já está se movendo, a gente multiplica esses dois aqui. A gente vai obter o seguinte: 5 newtons. Está aqui, ó. O valor da força de atrito cinético sobre o objeto é 5 newtons. Pessoal, então significa o seguinte: ao longo de todo o movimento do objeto, desde que as condições não mudem, ou seja, a superfície por onde o objeto está passando ali não mude as suas características, a força de atrito cinética vai se manter constante, tá? Aqui, ó, a gente tem uma equação aqui, né? A força de atrito cinética, ela é constante, ela vai ter esse valor aqui. Enquanto o objeto está se movendo, a força de atrito cinética tem o mesmo valor. A força de atrito estática, ela tem um valor máximo, então ela tem vários valores abaixo do valor máximo, que é igual ao valor da força que está sendo aplicada ali. Tá? No caso do atrito cinético, independente da força que esteja sendo aplicada, o valor dele vai ser constante enquanto o objeto estiver se movendo. Então vamos terminar de preencher a nossa tabela. Bom, aqui, só para terminar aqui, né, a gente não vai ter valores aqui 6, 7 e 8 newtons, a gente não tem a força de atrito estática porque o objeto já está se movendo. Seria o contrário aqui, ó. Para esses casos aqui, ó, esse e esse daqui, a gente não tem a força de atrito cinética.
Por quê? Porque o objeto, nesse caso aqui, o objeto está parado. Ele só vai começar a se mover quando a força atingir esse valor aqui de 6 newtons. Então aqui, ó, quanto que vale a força de atrito cinética quando a força F for 6 newtons? A gente calculou aqui, vale 5 newtons. Então tá aqui, ó, vale 5 newtons. E quando essa força F tiver esse valor, 7 newtons, quanto é que vale a força de atrito cinético? 5 newtons. E quando a força F tiver um valor de 8 newtons, quanto é que vale a força de atrito cinética? 5 newtons. Beleza, pessoal? Então, olha só, a força de atrito estática é diferente da força de atrito cinético, tá bom? Enquanto o objeto estiver parado, o que está valendo é a força de atrito estático, que tem um valor máximo definido pela multiplicação pelo produto ali entre o coeficiente de atrito estático e a normal. Agora, a partir do momento que o objeto entra em movimento, ou seja, a força que faz o sistema se mover supera a força de atrito, esse objeto passa a ter, sobre esse objeto passa a ter uma força de atrito dinâmico. E aí, ao longo de todo o movimento, desde que as condições não mudem, mesmo que a força F aumente ainda mais, a força de atrito estática vai permanecer com o mesmo valor, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, vale 5 newtons. Beleza? Repare o seguinte, olha só, a força de atrito estático, ela tem esses vários valores aqui, até chegar ao valor máximo. Agora, a força de atrito cinético, não, ela não tem vários valores, ela tem um valor fixo aqui enquanto o objeto estiver se movendo, tá? Pessoal, então isso aí foi a resolução de um exemplo para a gente ver como é que funciona essa situação de atrito. Mas a gente precisa aplicar muito mais ainda, se exercitar muito mais para fixar bem esses conceitos. Agora, ó, é fazer exercício. Um abração aí para vocês e bons estudos.